O vento soprava gelado através dos jardins da Quinta da Regaleira naquela noite de março de 2025. As nuvens escuras cobriam a lua nova, criando a escuridão perfeita que os irmãos da antiga ordem necessitavam para executar o ritual há muito proibido. Dom Augusto conhecia cada pedra daquele lugar misterioso, cada símbolo templário gravado nas paredes, cada passagem secreta que conectava os túneis subterrâneos ao poço iniciático mais temido de toda a Península Ibérica. A Ordem de Cristo, sucessora espiritual dos Cavaleiros Templários em Portugal, guardava segredos milenares nas profundezas de Sintra. O que o mundo exterior desconhecia era que a Quinta da Regaleira não era apenas uma propriedade romântica do século XX, mas sim um portal dimensional construído sobre fundações muito mais antigas. As raízes daquele lugar mergulhavam profundamente na tradição hermética portuguesa, conectando-se às práticas alquímicas secretas que remontavam aos tempos de Dendiniz e dos primeiros cavaleiros. Dom Augusto desceu os degraus da escada caracol que levava ao poço iniciático, sua vela tremulando contra as paredes de pedra úmida. O odor de terra e musgo misturava-se com o aroma do incenso que queimava num turíbulo de prata antiga. Era a hora da meia-noite quando as 3 luas se alinhavam com as estrelas da constelação do Dragão, criando a configuração celeste necessária para abrir o véu entre os mundos. Os outros membros da fraternidade já se encontravam posicionados nas galerias subterrâneas. Frei Lourenço segurava o livro encadernado em pele humana que continha as fórmulas de invocação escritas em latim medieval. Irmão Bernardo preparava o círculo mágico com sal consagrado e sangue de galo negro, traçando os pentagramas e sigilos que protegeriam os participantes durante a cerimônia. No centro do poço, sobre o altar de pedra negra, repousavam os instrumentos rituais: a espada templária benzida pelo último grão-mestre de França, o cálice de prata que outrora pertencera ao mosteiro de Alcobaça, as velas feitas com cera de abelhas criadas em terras sagradas e, o mais importante de todos, o medalhão com o selo de Salomão gravado em ouro e cobre, cuja posse custara a vida de 3 homens na Idade Média. A tradição oral preservada pela Ordem contava que no século XIV, quando os templários foram perseguidos em França, um grupo de cavaleiros portugueses trouxera para Sintra conhecimentos proibidos obtidos nos subterrâneos do Templo de Salomão em Jerusalém. Entre estes segredos encontrava-se a fórmula para despertar os guardiões ancestrais, entidades angelicais que dormiam nas profundezas da terra, aguardando o momento da grande revelação. Dom Augusto começou a recitar as palavras em aramaico antigo, sua voz ecoando pelas galerias subterrâneas como o uivo de um lobo faminto. As pedras do poço pareciam vibrar com uma energia sobrenatural, e pequenas chamas azuis começaram a dançar nos cantos mais escuros das passagens. O ar tornou-se denso e pesado, carregado de eletricidade que fazia os cabelos dos presentes eriçarem-se como espinhos. Frei Lourenço abriu o grimório proibido na página que continha o maior dos segredos templários. As letras góticas pareciam mover-se na luz trêmula das velas, formando palavras que nenhum mortal deveria pronunciar. Era o texto que o próprio Jacques de Molay escrevera na prisão, pouco antes de ser queimado na fogueira por ordem do rei francês. As palavras eram um mapa para alcançar o conhecimento que os anjos caídos partilharam com os filhos dos homens antes do dilúvio universal. A primeira invocação dirigia-se ao Guardião do Norte, aquele que comandava as legiões de espíritos da terra e das montanhas. Dom Augusto ergueu a espada templária em direção ao ponto cardeal, e sua lâmina começou a brilhar com uma luz prateada que não provinha de fonte alguma. Um vento gelado soprou através do poço,
trazendo consigo o odor de pinheiros e neve, como se as montanhas longínquas estivessem presentes naquele momento sagrado. Irmão Bernardo acendeu o segundo turíbulo, enchendo o ar com o perfume de mirra e olíbano. O fumo subia em espirais hipnóticas, formando símbolos que os olhos humanos não conseguiam fixar por mais de um instante. Eram os sigilos dos anjos primordiais, as assinaturas daqueles que existiam desde antes da criação do mundo físico. Cada símbolo continha em si o poder de alterar a realidade, de dobrar as leis da natureza à vontade do iniciado. A segunda invocação chamava pelo Guardião do Sul, o Senhor dos desertos e das regiões áridas, onde o sol queima com fúria divina. As chamas das velas cresceram violentamente, lambendo o teto da câmara subterrânea sem o queimar. Uma presença antiga e terrível começou a manifestar-se nas sombras, uma forma que era simultaneamente de luz e treva, de beleza angelical e horror primordial. Dom Augusto sentia o suor a escorrer pelo seu rosto, enquanto pronunciava as palavras do terceiro chamamento. O Guardião do Oeste aproximava-se, aquele que reina sobre as águas profundas e os segredos que jazem no fundo dos oceanos. As paredes de pedra do poço começaram a lacrimejar uma substância viscosa e luminescente, como se a própria terra chorasse lágrimas de luz líquida. Frei Lourenço tremia enquanto segurava o grimório, as páginas virando-se sozinhas como se mãos invisíveis as folheassem. O texto revelava agora passagens que não estavam lá momentos antes, conhecimentos que se materializavam à medida que os guardiões despertavam do seu sono milenar. Eram fórmulas alquímicas para transmutar não apenas os metais, mas a própria alma humana. Eram receitas para criar homúnculos e gólemes. Eram mapas das dimensões paralelas onde habitam os anjos rebeldes. A quarta e última invocação dirigia-se ao mais terrível de todos os guardiões, aquele que comanda o Oriente, a fonte de toda a luz e todo o conhecimento. Dom Augusto sabia que pronunciar este nome equivalia a assinar a sua própria sentença de morte ou de transformação eterna. Não havia retorno depois de despertar o guardião do nascer do sol, pois ele era o portador da gnose suprema, o conhecimento que elevava o homem ao estado de Deus ou o destruía completamente. As palavras saíram dos seus lábios como lâminas afiadas, cortando o tecido da realidade. O poço encheu-se de uma luz dourada tão intensa que os três homens tiveram de fechar os olhos e cobrir o rosto com as mãos. Quando a claridade diminuiu, eles viram que já não estavam sozinhos na câmara subterrânea. 4 figuras imponentes erguiam-se nos pontos cardeais do círculo mágico. Não possuíam forma fixa, alterando constantemente entre aspectos humanos e angelicais, ora mostrando rostos de beleza divina, ora revelando faces terríficas, com olhos de fogo e dentes como espadas. Suas vozes ecoavam diretamente nas mentes dos homens presentes, transmitindo conhecimentos que nenhuma linguagem humana poderia expressar. O Guardião do Norte falou primeiro, revelando os segredos da terra, como extrair ouro filosófico das montanhas, como comandar os espíritos dos minerais, como construir talismãs que conferiam poder sobre os elementos sólidos. Suas palavras gravaram-se na memória de Dom Augusto como ferro em brasa, queimando a carne de sua consciência com verdades demasiado vastas para a mente mortal compreender. O Guardião do Sul partilhou os mistérios do fogo, as fórmulas para acender chamas que nunca se extinguiam, os métodos para forjar armas capazes de cortar a alma além do corpo, os rituais para invocar salamandras e djinn das regiões áridas. Frei Lourenço sentiu a sua barba chamascar com o calor sobrenatural que emanava da presença ígnea. O Guardião do Oeste murmurou os segredos das águas profundas, como respirar debaixo dos oceanos,
como convocar tempestades e maremotos, como fabricar filtros de amor e poções de esquecimento que apagavam memórias indesejadas. Irmão Bernardo observou horrorizado como o chão da câmara se encheu de uma água cristalina que refletia não o presente, mas visões do passado e do futuro. Por último, o guardião do Oriente revelou os mistérios supremos do ar e da luz, como voar através do céu sem asas, como tornar-se invisível aos olhos mortais, como projetar a consciência para outras dimensões, como ler os pensamentos alheios e plantar ideias nas mentes dos homens poderosos. Era o conhecimento mais perigoso de todos, pois conferia ao possuidor um poder quase divino sobre a realidade. Dom Augusto compreendeu naquele momento que os templários não tinham sido perseguidos apenas pela sua riqueza ou influência política. Eles foram destruídos porque descobriram verdades que ameaçavam a própria estrutura da realidade. O conhecimento dos guardiões ancestrais era demasiado poderoso para permanecer nas mãos dos homens. Era por isso que a Ordem de Cristo o mantinha em segredo, transmitindo-o apenas aos iniciados mais preparados através de rituais como aquele. Os 4 guardiões começaram a mover-se em círculo ao redor do altar, suas formas tornando-se cada vez mais etéreas. Eles não pertenciam verdadeiramente a este plano de existência. Eram visitantes de dimensões superiores, anjos que sacrificaram a sua pureza original para partilhar conhecimento proibido com a humanidade. O seu despertar temporário custava-lhes energia que levaria séculos para regenerar. Antes de retornarem ao seu sono profundo, os guardiões concederam aos 3 homens uma última revelação. Mostraram-lhes visões do futuro, um tempo em que a humanidade estaria pronta para receber todo o conhecimento secreto, quando os véus entre as dimensões cairiam definitivamente e os portais se abririam em todo o mundo. Era um futuro simultaneamente glorioso e terrível, onde cada ser humano possuiria o poder de um Deus, mas também a responsabilidade cósmica que acompanha tal conhecimento. Dom Augusto viu nas visões que a Quinta da Regaleira era apenas um dos muitos pontos de poder espalhados pelo planeta. Existiam locais similares na Escócia, no Tibete, no Peru, no Egito, todos construídos sobre vórtices de energia que conectavam a Terra às dimensões superiores. Os templários e as suas organizações sucessoras eram os guardiões desta rede planetária, protegendo os pontos de acesso até a humanidade estar preparada para a grande revelação. As visões mostraram também os inimigos desta gnose sagrada, organizações que preferiam manter a humanidade na ignorância, grupos que temiam a elevação espiritual da espécie humana. Ao longo dos séculos, estas forças obscuras infiltraram-se nas instituições religiosas e políticas, perseguindo todos aqueles que procuravam a verdade. A Inquisição, as purgas comunistas, as 2 guerras mundiais, todos eram reflexos desta guerra cósmica entre a luz e as trevas, entre o conhecimento e a ignorância. Frei Lourenço compreendeu que o grimório que segurava não era apenas um livro de magias, mas um fragmento da memória cósmica, uma parte da consciência universal que continha todo o conhecimento possível. Cada página que se revelava era, na verdade, uma expansão da sua própria consciência, uma abertura para níveis superiores de percepção. O livro não ensinava feitiços. Ele transformava o leitor num ser capaz de manipular as forças fundamentais do universo. Irmão Bernardo observou como os símbolos traçados no chão ganhavam vida própria, começando a mover-se e a reorganizar-se em padrões cada vez mais complexos. Eram mandalas vivas, representações geométricas das leis que governam toda a criação. Cada linha, cada curva, cada intersecção correspondia a uma força específica na hierarquia cósmica. Ao compreender estes padrões,
um iniciado podia interferir diretamente na estrutura da realidade. Os guardiões ancestrais começaram a desvanecer-se como fumo ao vento, mas as suas vozes continuaram a ecoar na mente dos 3 homens. Eles deixaram instruções precisas sobre como usar o conhecimento recebido. Nunca deveria ser empregue para ganho pessoal ou para causar sofrimento desnecessário. O poder concedido destinava-se exclusivamente à elevação espiritual da humanidade e à proteção do planeta contra forças cósmicas hostis. Dom Augusto sentiu o peso enorme da responsabilidade que acabara de assumir. Ele era agora depositário de segredos que poderiam alterar o curso da história humana. Ao longo dos próximos anos, teria de treinar novos iniciados, preparando-os gradualmente para receber fragmentos do conhecimento sagrado. Era um processo lento e perigoso, pois mentes despreparadas podiam enlouquecer ou morrer ao contactar verdades tão vastas. A cerimônia chegava ao fim quando o primeiro raio de sol atravessou uma fenda na pedra do poço. A luz dourada da aurora dissolveu as últimas sombras sobrenaturais, devolvendo ao local a sua aparência mundana. Os 3 homens recolheram os instrumentos rituais em silêncio religioso, cada um perdido em contemplação sobre o que acabara de presenciar. Frei Lourenço fechou cuidadosamente o grimório, notando que várias páginas novas tinham aparecido durante a noite. O livro continuava a crescer, alimentado pelos conhecimentos transmitidos pelos guardiões. Cada ritual executado acrescentava novos capítulos à obra, expandindo continuamente o corpus da sabedoria templária. Era uma biblioteca viva, um repositório da gnose universal que se atualizava constantemente. Irmão Bernardo apagou as velas e recolheu os restos de cera, pois mesmo estes materiais mundanos tinham sido transformados pela presença dos guardiões. A cera podia agora ser usada para criar talismãs de proteção, e as cinzas do incenso serviam como componente em poções de clarividência. Nada que participasse num ritual desta magnitude permanecia inalterado. Enquanto subiam a escada caracol em direção à superfície, Dom Augusto refletia sobre os ciclos eternos de ocultação e revelação que governavam a transmissão do conhecimento secreto. Durante a Idade Média, os templários tinham sido os guardiões da gnose. Quando foram perseguidos, a sabedoria passou para outras mãos: os Rosacruzes, os alquimistas, os maçons escoceses. Agora cabia à Ordem de Cristo preservar e transmitir estes mistérios para as gerações futuras. O sol nascente iluminava os jardins da Quinta da Regaleira com uma luz diferente da que Dom Augusto recordava da noite anterior. Cada planta, cada pedra, cada fonte parecia vibrar com energia sagrada. O local tinha sido permanentemente alterado pelo ritual, tornando-se um farol espiritual que emitiria influências benéficas por toda a região de Sintra. Era assim que os lugares sagrados nasciam, através da convergência da intenção humana com as forças cósmicas superiores. Os 3 homens separaram-se ao chegarem ao portão da propriedade, cada um levando consigo uma parte do grande segredo. Dom Augusto guardaria as fórmulas de invocação, Frei Lourenço protegeria o grimório ampliado e Irmão Bernardo tornava-se o guardião dos talismãs e instrumentos rituais. Era a antiga estratégia templária, dividir o conhecimento para que nenhum homem possuísse poder excessivo, mas também para que a sabedoria sobrevivesse mesmo se alguns iniciados fossem descobertos pelos inimigos. Nos meses que se seguiram ao ritual, cada um dos 3 homens começou a manifestar capacidades que não possuía anteriormente. Dom Augusto descobriu que podia perceber as auras das pessoas, vendo as suas verdadeiras intenções através dos véus da personalidade superficial. Frei Lourenço desenvolveu a habilidade de curar doenças graves apenas através da imposição das mãos
e da recitação de fórmulas sagradas. Irmão Bernardo ganhou o dom da precognição, recebendo visões do futuro durante os seus sonhos. Estas capacidades não eram dons gratuitos, mas sim consequências naturais da expansão da consciência provocada pelo contacto com os guardiões ancestrais. Ao abrirem as suas mentes para dimensões superiores de realidade, os três homens tinham se tornado pontes entre o mundo material e os planos espirituais. Era uma transformação irreversível que os separava para sempre da humanidade comum. Dom Augusto compreendeu que tinha de criar uma nova geração de iniciados para dar continuidade à missão. Começou a identificar jovens com potencial espiritual excepcionalmente elevado, pessoas que demonstravam sinais de despertar espontâneo da consciência cósmica. Eram indivíduos raros, talvez um em cada milhão, mas essenciais para a preservação da tradição secreta. O primeiro candidato foi um jovem arquiteto chamado Miguel, que desenhava espontaneamente símbolos templários sem nunca ter estudado a tradição esotérica. Os seus projetos revelavam uma compreensão intuitiva da geometria sagrada que normalmente levava décadas para ser desenvolvida através de estudo sistemático. Era claramente uma alma antiga, um iniciado de vidas passadas que regressara para continuar a grande obra. A segunda candidata foi uma historiadora de arte medieval chamada Catarina, cuja dissertação sobre o simbolismo das catedrais góticas revelava conhecimentos que não podiam ser obtidos apenas através de pesquisa acadêmica. Ela descrevia rituais templários com uma precisão que sugeria memórias diretas destes eventos. As suas pinturas retratavam anjos e demônios com um realismo perturbador, como se ela os tivesse observado pessoalmente. O terceiro candidato foi um médico reformado chamado Antônio, que curava pacientes desenganados através de métodos que a ciência oficial não conseguia explicar. Ele combinava conhecimentos de medicina moderna com técnicas de cura espiritual que remontavam aos hospitais templários da Terra Santa. Os seus resultados eram tão consistentes que vários colegas começaram a suspeitar de que ele possuía capacidades sobrenaturais. Dom Augusto passou vários meses a observar discretamente estes três indivíduos, confirmando que possuíam não apenas talento excepcional, mas também a integridade moral necessária para lidar com conhecimentos perigosos. A tradição templária ensinava que o poder sem virtude conduzia inevitavelmente à corrupção e à destruição. Apenas aqueles que demonstrassem completa dedicação ao bem comum podiam ser admitidos nos mistérios supremos. A iniciação dos novos candidatos teve lugar durante o equinócio de setembro, quando as energias telúricas estavam em perfeito equilíbrio. Dom Augusto conduziu-os até uma câmara secreta localizada debaixo do Palácio da Pena, onde a Ordem de Cristo mantinha um segundo centro de operações. Era um espaço mais pequeno que o poço da Quinta da Regaleira, mas igualmente carregado de poder espiritual acumulado ao longo de séculos de práticas rituais. Miguel, Catarina e Antônio foram submetidos aos testes tradicionais de iniciação templária. Primeiro, tiveram de passar uma noite sozinhos numa cela subterrânea, meditando sobre a natureza da morte e do renascimento espiritual. Depois, foram confrontados com ilusões aterrorizantes criadas através de projeções astrais controladas, testando a sua coragem face ao desconhecido. Finalmente tiveram de demonstrar a sua capacidade de perceber verdades ocultas através da interpretação de símbolos herméticos complexos. Todos os três candidatos passaram nos testes com distinção, confirmando que eram verdadeiramente almas preparadas para receber os ensinamentos secretos. Dom Augusto começou então a transmitir-lhes gradualmente os conhecimentos básicos da tradição templária, a história real da ordem, os princípios da alquimia espiritual,
os métodos de proteção psíquica e as técnicas rudimentares de manipulação das energias subtis. Miguel revelou particular aptidão para a geometria sagrada, aprendendo rapidamente a projetar estruturas que amplificavam as energias espirituais. Os seus desenhos eram simultaneamente belos e funcionais, combinando estética artística com precisão matemática. Dom Augusto reconheceu nele um futuro arquiteto de templos, alguém capaz de construir locais sagrados que serviriam como pontos de contato entre as dimensões. Catarina demonstrou talento excepcional para a interpretação de símbolos esotéricos, decifrando textos alquímicos medievais, como se fossem escritos na sua língua materna. A sua intuição permitia-lhe captar significados ocultos que escapavam a acadêmicos com décadas de experiência. Dom Augusto percebeu que ela seria a guardiã das escrituras sagradas, a bibliotecária dos mistérios templários. Antônio revelou capacidades de cura que ultrapassavam em muito o que Dom Augusto tinha observado inicialmente. Após algumas semanas de treino esotérico, ele conseguia diagnosticar doenças apenas através da observação da aura dos pacientes e tratá-las através da manipulação direta dos campos energéticos subtis. Era claramente um iniciado na arte médica sagrada, um herdeiro da tradição dos cavaleiros hospitalários. A formação dos novos iniciados durou 3 anos completos, período durante o qual eles aprenderam não apenas as técnicas práticas da arte real, mas também a filosofia moral que devia guiar a sua aplicação. Dom Augusto enfatizava constantemente que o conhecimento esotérico era uma responsabilidade sagrada, não um privilégio pessoal. Cada capacidade desenvolvida devia ser usada exclusivamente para o serviço da humanidade e a elevação espiritual do planeta. Durante este período de formação, eventos estranhos começaram a manifestar-se em toda a região de Sintra. Turistas relatavam avistamentos de figuras etéreas nos jardins da Quinta da Regaleira, especialmente durante as noites de lua cheia. Fotógrafos captavam orbes de luz inexplicáveis nas suas imagens dos palácios românticos. Sensitivos de todo o mundo começaram a convergir para a área, atraídos por energias que não conseguiam identificar, mas sentiam irresistivelmente. Dom Augusto compreendeu que o despertar dos guardiões ancestrais tinha criado ondas de influência que se propagavam muito além dos limites físicos do local do ritual. A Quinta da Regaleira tornara-se um farol espiritual que emitiria sinais para todos aqueles que possuíam algum grau de sensibilidade psíquica. Era simultaneamente uma bênção e um perigo, pois atraía tanto buscadores sinceros quanto indivíduos com intenções menos nobres. A situação complicou-se quando uma organização internacional dedicada à supressão do conhecimento esotérico começou a investigar os eventos estranhos em Sintra. Eram descendentes espirituais dos inquisidores medievais, grupos que acreditavam que a humanidade devia permanecer ignorante das verdades cósmicas. Possuíam recursos financeiros vastos e conexões políticas em alto nível, usando estes meios para perseguir e eliminar iniciados em tradições esotéricas. Dom Augusto recebeu avisos de contactos da ordem em outros países, informando-o de que agentes inimigos tinham sido vistos na região. Era necessário reforçar as proteções do grupo e preparar planos de evacuação caso a situação se deteriorasse. A história dos Templários ensinava que mesmo as organizações espirituais mais poderosas podiam ser destruídas se os seus inimigos conseguissem mobilizar suficiente força bruta contra elas. Miguel começou imediatamente a desenhar sistemas de defesa baseados em princípios de geometria sagrada. Seus projetos incluíam estruturas arquitetônicas que desviavam energias negativas, jardins plantados segundo padrões que criavam campos de força protectores e redes de talismãs
enterrados em pontos estratégicos ao redor dos locais sagrados. Era uma aplicação moderna dos conhecimentos que os templários usavam para proteger os seus castelos na Terra Santa. Catarina mergulhou nos arquivos secretos da Ordem, procurando precedentes históricos que pudessem orientar a resposta à ameaça atual. Descobriu que situações similares tinham ocorrido em ciclos regulares ao longo dos séculos, sempre que o conhecimento esotérico ameaçava tornar-se demasiado público. A perseguição dos templários, a caça às bruxas, a destruição da Biblioteca de Alexandria, todos eram episódios da mesma guerra cósmica entre luz e trevas. Antônio utilizou as suas capacidades de cura para fortalecer espiritualmente os membros do grupo, preparando-os para os desafios que se aproximavam. Desenvolveu técnicas de proteção psíquica especificamente adaptadas às necessidades de cada indivíduo, criando escudos energéticos que os protegeriam contra ataques astrais e tentativas de manipulação mental. Era uma aplicação defensiva da arte médica sagrada. O confronto final teve lugar numa noite tempestuosa de novembro, quando um grupo de agentes inimigos tentou invadir a Quinta da Regaleira para destruir o poço iniciático. Eles acreditavam erroneamente que, destruindo o local físico, poderiam encerrar as influências espirituais que tinham sido libertadas pelo ritual. Não compreendiam que o verdadeiro poder residia na consciência dos iniciados, não nas estruturas materiais. Dom Augusto e os seus discípulos estavam preparados para o ataque. Usando técnicas de detecção psíquica, tinham-no previsto com várias horas de antecedência. Quando os invasores chegaram, encontraram os jardins envolvidos numa névoa sobrenatural que distorcia a percepção e desorientava completamente qualquer pessoa sem treino esotérico adequado. Era uma defesa baseada na manipulação dos elementos etéricos, invisível aos sentidos físicos, mas devastadoramente eficaz. Os agentes inimigos perderam-se nos jardins como crianças num labirinto, incapazes de encontrar sequer a entrada do poço que tinham vindo destruir. Suas bússolas giravam descontroladamente, seus equipamentos eletrônicos falhavam misteriosamente, e suas comunicações rádio captavam apenas estática incompreensível. Alguns começaram a ter visões aterrorizantes que os forçaram a fugir em pânico, enquanto outros simplesmente desapareceram, teletransportados para locais distantes através de portais dimensionais temporários. A vitória dos iniciados foi completa, mas Dom Augusto sabia que representava apenas uma escaramuça numa guerra muito mais vasta. Os inimigos do conhecimento esotérico reagrupar-se-iam e regressariam com táticas diferentes. Era necessário expandir a rede de proteção e recrutar novos aliados entre as organizações esotéricas de outros países. A luta pela preservação da gnose sagrada exigia coordenação internacional. Nos meses seguintes, Dom Augusto estabeleceu contactos secretos com grupos similares na Escócia, França, Alemanha e Egito. Descobriu que iniciados de todo o mundo tinham recebido visões similares sobre o despertar iminente da consciência planetária. Os guardiões ancestrais não se tinham manifestado apenas em Sintra, mas em dezenas de locais sagrados espalhados pelo globo. Era o início de uma mudança cósmica que transformaria para sempre a natureza da experiência humana. Miguel recebeu a missão de viajar para outros países para ajudar na construção de uma rede internacional de templos modernos. Seus projetos combinariam tecnologia contemporânea com princípios de geometria sagrada, criando estruturas capazes de amplificar e dirigir as energias espirituais despertadas pelo contacto com os guardiões. Seriam faróis de luz numa época de crescente escuridão material. Catarina tornou-se a coordenadora de um projeto de preservação digital dos textos esotéricos mais importantes da humanidade.
Usando técnicas criptográficas avançadas, ela criou uma biblioteca virtual que podia ser acessada apenas por iniciados autentificados, garantindo que o conhecimento sagrado sobreviveria, mesmo se todas as cópias físicas fossem destruídas pelos inimigos da tradição. Antônio estabeleceu uma rede internacional de cura espiritual, treinando médicos e terapeutas em todo o mundo nas artes médicas sagradas. Seu objetivo era preparar a humanidade para as transformações físicas e psicológicas que acompanhariam o despertar da consciência planetária. Muitas pessoas desenvolveriam capacidades psíquicas espontaneamente e seria necessário ter especialistas disponíveis para as orientar através deste processo. O trabalho da Ordem de Cristo expandiu-se muito além das fronteiras de Portugal, tornando-se parte de um movimento mundial de despertar espiritual. Dom Augusto compreendeu que o ritual no Poço da Quinta da Regaleira tinha sido apenas o primeiro passo numa transformação que englobaria toda a espécie humana. Os guardiões ancestrais tinham despertado não apenas para partilhar conhecimento, mas para supervisionar a evolução da consciência terrestre para um novo nível de existência. As visões recebidas durante o ritual original começaram a concretizar-se com precisão surpreendente. Descobertas arqueológicas revolucionárias trouxeram à luz evidências de civilizações antigas muito mais avançadas do que a história oficial admitia. Avanços científicos começaram a validar conceitos que tinham sido preservados apenas nas tradições esotéricas. A barreira entre ciência e espiritualidade começou a dissolver-se, preparando o caminho para uma síntese superior de conhecimento. Dom Augusto sabia que vivia numa época única na história da humanidade, um período de transição entre a era da ignorância material e a era da iluminação espiritual. O ritual proibido no Poço da Regaleira tinha sido um catalisador neste processo, mas a verdadeira transformação dependia das escolhas que cada ser humano faria nos anos seguintes. A humanidade estava a aproximar-se de um ponto de decisão cósmica que determinaria o seu destino por milênios vindouros. Os guardiões ancestrais continuavam a manifestar-se ocasionalmente, aparecendo em sonhos e visões para orientar o trabalho dos iniciados. Suas mensagens eram consistentes. A Terra estava a entrar numa nova fase de evolução espiritual, e aqueles que se preparassem adequadamente tornar-se-iam pontes entre a velha humanidade e a nova espécie que emergiria da transformação. Era simultaneamente uma promessa gloriosa e uma responsabilidade assustadora. O Poço da Quinta da Regaleira permanecia como um portal ativo entre as dimensões, um local onde o véu entre os mundos era permanentemente mais fino. Iniciados de todo o mundo começaram a fazer peregrinações ao local, buscando experiências diretas das energias libertadas pelo ritual original. Dom Augusto estabeleceu protocolos rigorosos para regular estas visitas, garantindo que apenas aqueles verdadeiramente preparados pudessem aceder aos níveis mais profundos do conhecimento. A tradição templária tinha sobrevivido a séculos de perseguição e ocultamento, preservando segredos que agora revelavam a sua importância suprema. O ritual proibido tinha cumprido o seu propósito, despertando forças cósmicas que guiariam a humanidade através da sua próxima fase evolutiva. A grande obra da alquimia espiritual estava finalmente a aproximar-se da sua conclusão, transformando não apenas metais vis em ouro, mas a própria consciência humana em algo divino. Dom Augusto contemplava o futuro com uma mistura de expectativa e apreensão. O conhecimento dos guardiões ancestrais traria benefícios incalculáveis para a humanidade, mas também desafios sem precedentes. Nem todos estariam preparados para lidar com as verdades cósmicas que seriam reveladas. Seria necessário grande sabedoria e compaixão
para orientar a espécie humana através desta transformação sem causar caos ou destruição. O ritual no Poço da Regaleira tinha sido apenas o início de uma nova era. Os verdadeiros mistérios ainda estavam por desvendar. As maiores revelações ainda estavam por vir. Mas a semente tinha sido plantada, e nada poderia impedir o despertar da consciência planetária que se aproximava como uma alvorada dourada após a mais longa das noites.